Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. São Lucas capítulo 4, a tentação do Senhor Jesus no deserto. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E o Senhor Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E o Senhor Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E o Senhor Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se do Senhor Jesus por algum tempo. Nazaré rejeita ao Senhor Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou o Senhor Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor Jeová. E, fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E o Senhor Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que
muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. O Senhor Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O Senhor Jesus expulsa um demônio, diz o título, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e se admiravam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E o Senhor Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, que falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A cura da sogra de Pedro e outros milagres. Ora, levantando-se o Senhor Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se o Senhor Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam. Então o Senhor Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão o procurava e chegou junto dele. Eles o detinham para que não se ausentasse deles. O Senhor Jesus, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. O chamado aos primeiros discípulos, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava o Senhor Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, o Senhor Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse o Senhor Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, à cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo ao Senhor Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor Jesus, se queres, bem podes limpar-me. E o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas o Senhor Jesus disse: mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. O Senhor Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A cura de um paralítico. E aconteceu que, num daqueles dias, estava o Senhor Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor Jeová estava com o Senhor Jesus para curar. Diz que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante do Senhor Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante do Senhor Jesus. E, vendo o Senhor Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? O Senhor Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados,
ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se o paralítico, logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. O chamado do publicano Levi, diz o título. E depois disto, saiu o Senhor Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus e o jejum dos fariseus, diz o título. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E o Senhor Jesus lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também o Senhor Jesus uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. O Senhor Jesus, o Senhor do sábado, capítulo 6. E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E o Senhor Jesus, respondendo, lhes disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes o Senhor Jesus, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus
observavam ao Senhor Jesus para ver se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas o Senhor Jesus bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Jesus é assim, traz logo para o centro de tudo. E levantando-se ele, ficou em pé. Então o Senhor Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E, olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, por isso uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam ao Senhor Jesus. A nomeação dos 12 apóstolos, diz o título. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, que foi o traidor. Bênçãos e ais de dor. E descendo o Senhor Jesus com eles, parou num lugar plano, com um grande número de seus discípulos, e também grande multidão de povo e de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos, os quais eram curados. E toda a multidão procurava tocar ao Senhor Jesus, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando o Senhor Jesus os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amor pelos inimigos, diz o título. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra.
Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lo tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sejam, pois, misericordiosos, como também vosso Pai, que é Deus, é misericordioso. Sobre julgar o próximo, diz o título: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Missionário Davi Miranda, lembrança, missionário. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dizia-lhes o Senhor Jesus uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. A árvore e seu fruto, diz o título, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, diz o título. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.
O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco.